Existe um momento específico na vida de todo produtor rural que a maioria tem medo de admitir. É o momento de admitir que poucas dívidas serão pagas com a safra. Nesse momento surgem grandes dúvidas como, por exemplo, o que eu vou fazer agora? E quem tem contrato de financiamento rural provavelmente fica com essa pergunta martelando dia e noite. Eu sou Nedson Alves Júnior, advogado em Direito Agrário e Agronegócio, e o vídeo de hoje explica e valida juridicamente a solução que você, produtor rural, encontrou para não ficar mais no momento financeiro delicado. Quando as dívidas acumulam e a safra ou a criação não dará o resultado esperado, alguns desesperam e a única saída que enxergam é vender logo a fazenda ou o maquinário. Talvez esse seja o seu pensamento agora, ou talvez até já colocou a fazenda à venda para pagar o contrato de crédito rural e ficar sem essa pressão das dívidas. Provavelmente você tenha ouvido falar sobre alongamento ou sobre prorrogação do crédito rural. E de repente, o seu vizinho de cerca tem usado desses mecanismos para não sujar o nome e você achou que era papo furado. Quando o produtor rural usa do alongamento ou da prorrogação do crédito rural, ele está usando de mecanismos válidos para reorganizar suas finanças, pagar as dívidas da safra com a produção. Então, se alguém falar que alongamento é só para aguentar até vender a terra, não dê atenção. Se fosse assim, pequenos, médios e principalmente grandes produtores não utilizariam disso para alongar contratos com valores milionários como esses que você está vendo na tela. E olha, não existe valor mínimo de contrato para alongar. E se o gerente do seu banco tentar te empurrar um financiamento pessoal com juros altíssimos, com a boa intenção de cobrir o financiamento rural, que tem juros muito mais baixos, descarte imediatamente essa ideia. Inclusive, revisão de juros de financiamento pessoal, que foi destinado para a produção rural, será tema do próximo vídeo. Então inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sobre o próximo vídeo. O momento de tensão financeira que o produtor rural passa fica ainda pior quando o banco não ajuda e diz que não tem mais o que fazer. Eu vou contar uma situação pessoal que me comoveu. Eu fui atender um pecuarista que está passando por um momento delicado com alguns contratos de financiamento e durante a conversa que tive com ele, para entender todo o momento de vida pessoal e financeira da fazenda, eu vi uma dor específica naquele pecuarista. Era um olhar baixo, envergonhado, típico de quem está com vergonha de ter sido acusado de ser mal pagador pelo banco e de que será um fracassado. Só que ele é o oposto disso. Assim como você, ele é um produtor rural que está na lida todos os dias, investindo, acreditando que absolutamente tudo sairá como planejado. Quem lida com o campo sabe que o clima oscila e os preços de venda também. O que está no controle do produtor, ele controla. Só que tem fatores que não estão no controle do produtor rural. Quando as coisas saem do controle e bagunçam todo o cronograma de pagamento, o acesso ao crédito rural deve permanecer e ser flexibilizado para que o produtor rural vença qualquer tipo de crise. O Manual de Crédito Rural traz duas possibilidades para isso: a prorrogação e o alongamento. A prorrogação é a postergação do vencimento por motivo justificado, podendo ser curta ou longa, conforme o caso. O alongamento vai além. Ele reorganiza o cronograma da dívida, redistribuindo as parcelas para permitir a recuperação da atividade. Para ter esse direito, o Manual de Crédito Rural e a jurisprudência exigem basicamente três pilares. O prejuízo tem que ser comprovado. A chuva que não veio ou a praga que comeu o lucro precisa estar nos papéis. Credibilidade do produtor. Você não pode ser um mal pagador por opção, mas sim vítima da variação do cenário. Ter capacidade de pagamento. O banco e o legislador precisam crer que você, com mais tempo, conseguirá se recuperar. Assim como a prorrogação, o alongamento não apaga a dívida. Ele estende o prazo, ajustando as parcelas para que elas caibam na realidade do produtor rural e assim garantir que haja liquidez no campo. E antes de encerrar o vídeo, vou explicar uma coisa que não vejo ninguém explicando. Quando se fala de quebra de safra, não estamos falando apenas de produção zero, estamos falando de quebra econômica. Vou exemplificar para ficar melhor. Imagine que um agricultor produziu 100%, mas o preço do grão caiu 50%. Com base nesse exemplo, qual é o momento de pedir o alongamento da dívida? O momento correto de pedir o alongamento é antes do vencimento da parcela. Porque quando o pedido é feito depois do vencimento, muitos juízes entendem que houve mora voluntária, o que enfraquece ou até mesmo inviabiliza o reconhecimento do direito. O alongamento é um mecanismo preventivo de liquidez, manterá o nome limpo, reduz drasticamente o risco de execução e penhora do maquinário
e ainda tem a possibilidade de pegar outro financiamento se for o caso. E se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, deixa o like e me manda um WhatsApp, porque eu quero salvar o seu contato.